Iremos apresentar a fisiologia da visão, e a equipe é composta por Alexandre Santos, Anne Caroline, Fernanda, Matheus, Rejane, que sou eu, e Rogéria. Eu vou falar um pouco sobre a introdução, né, da visão, que é basicamente a visão nada mais é do que o processo fisiológico, onde são distinguidos as formas e as cores dos objetos, por exemplo. No geral, o olho ele atua como uma câmera fotográfica, onde é projetada uma imagem invertida do mundo exterior em sua porção interna posterior, em que existe um revestimento fotossensível, desculpa, e, no caso, é a retina que enviará informações codificadas ao sistema nervoso central, que permitirá, assim, que o indivíduo tenha a sensação da visão. E a visão tem produção em nível molecular, devido às substâncias fotossensíveis, os fotopigmentos, que sofrem transformações químicas sobre a ação da luz. E essas transformações, elas produzem estímulos em células e fibras sensoriais, que são transmitidos aos centros nervosos correspondentes. Entre os vertebrados, o olho mais perfeito e desenvolvido são os mamíferos, para nível de curiosidade. E agora eu vou passar a palavra para Matheus, que ele vai falar sobre a anatomia dos olhos. O olho, a anatomia do olho. O olho humano é formado por um conjunto complexo de elementos que atuam de forma específica para que o ato de olhar, ver ou enxergar ocorra. Primeiramente, existem aquelas estruturas responsáveis pela captação da luz e desempenham função óptica. Posteriormente, aparecem os elementos que transformam o impulso luminoso em impulso elétrico, através de reações químicas. De forma simplificada, o olho é formado por córnea, íris, pupila, cristalino, retina, esclera e nervo óptico. A córnea é a primeira estrutura do olho que a luz atinge. A córnea se constitui de 5 camadas de tecido transparente e resistente. A camada mais externa, o epitélio, possui uma capacidade generalizada muito grande e se recupera rapidamente de lesões superficiais. As 4 camadas seguintes, mais internas, são as que proporcionam a rigidez e protegem o olho de infecções. Por exemplo, a íris ela é uma porção mais colorida do olho, e ela fica atrás da córnea, porque possui músculos em disposição que aumentam e diminuem a pupila, a fim de que o olho possa receber mais ou menos luz, conforme as condições de luminosidade do ambiente. Também tem a pupila, que é a abertura central da íris, através da qual a luz passa para alcançar o cristal. É quem ajusta na retina o foco da luz que vem atrás da pupila. Tem a capacidade de discretamente aumentar ou diminuir sua superfície curva anterior, a fim de se ajustar às diferentes necessidades de focalização das imagens, próximas ou distantes. Esta capacidade se chama acomodação. Também tem a retina, que é a membrana que ela preenche a parede interna em volta do olho, que recebe a luz focalizada pelo cristalino. Contém fotorreceptores que transformam a luz em impulsos elétricos que o cérebro pode interpretar como imagens. Existem na retina 2 tipos de receptores, que são os bastones e os cones, que se localizam em torno da fóvea. Cada receptor comporta em torno de 4 milhões de moléculas ricas em rodipsina, que é capaz de absorver quanta luminosa decompondo-se em 2 outras moléculas. O nervo óptico, ele transporta os impulsos elétricos do olho para o centro de processamento do cérebro, para a devida interpretação.
Também tem a esclera, que é o nome da capa externa fibrosa, branca e rígida que envolve o olho, e continua com a córnea, a estrutura que dá forma ao globo ocular. Pode mostrar a imagem aí? Passa o slide, por favor. Aí, como podemos ver, tem os que são os conjuntos, faz parte do olho. Também aí, que eu não falei em cima, mas tem aí, ó, tem aí próximo, nessa parte amarela aí, tem a fóvea, que é a fóvea mancha amarela, que é a região central da retina do olho humano, que é onde ficam os cones e onde se forma a imagem quando ela é transmitida para o cérebro. Nela há duas regiões especiais, a retina e a fóvea centralis. Também, como podemos ver aí, o humor vítreo, que ele é também conhecido como corpo vítreo do olho, que é uma substância gelatinosa e viscosa, formada também por uma substância de amorfa semilíquida, fibras e células, que se encontram no segmento posterior, entre o cristalino e entre a retina, sob pressão, de modo a manter a forma esférica do olho. Também podemos ver aí, não está aí também, mas tem aqui a câmara anterior, que é o espaço do olho preenchido com um humor aquoso, que é limitado pela córnea e uma pequena porção da escla, e posteriormente com uma pequena porção do corpo cilar. Pode passar. É o desenvolvimento da visão. Os olhos é a parte mais importante do corpo humano. E aí faz parte também dos órgãos dos sentidos. Através dos mesmos, percebemos tudo ao nosso redor. Vemos as cores, onde podemos ver tudo que está presente no nosso dia a dia através dos nossos olhos. E os olhos também, ele se localiza na região occipital e através do cérebro que traga, né, os estímulos, né, seletivos, como os estímulos luminosos e os sinais elétricos. E há também um período da vida onde o processo se desenvolve com a maturação. Tá bom? Sim. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho agora da fisiologia da visão binocular, né? Que é uma visão na qual ambos os olhos, tanto direito como esquerdos, eles são usados em conjunto. A binocularidade, em seu sentido mais amplo, ele é um termo que se aplica à capacitação de aprender estímulos visuais, como eu já disse, né, com os dois olhos. Entre as diferentes espécies que possuem esse atributo, os modelos da relação binocular, suas peculiaridades afins, são, entretanto, muito distintos. Por exemplo, enquanto para os coelhos a função binocular é a de provimento de campos visuais independentes, garantidos por órgãos visuais de cada lado da cabeça. Nos primatas superiores, no caso, no homem, essa percepção visual do espaço se dá com base na frontalização dos olhos. Assim, os coelhos, eles gozam de extensa visão de campo, cobrindo 360 graus, um escrutínio completo do espaço ao redor do seu corpo e que lhes propicia meios de fuga com relação aos predadores. Já entre nós, seres humanos, no homem, predomina a superposição praticamente completa dos campos visuais. Tal superposição
ocasionando perda de 180 na discriminação visual do espaço, relativamente à do coelho, traria como vantagem, em contrapartida, a capacidade de percepção de profundidade de objeto nesse campo visual. Isto é, a de percepção da localização egocêntrica desses objetos, a distância deles, agentes de percepção. A visão binocular dos seres humanos, ela resulta da superposição quase completa dos campos visual de cada olho, o que suscita discriminação perceptual de localização espaciais de objetos relativamente ao observador, que é a localização egocêntrica, bem mais fina, estereopsia, que é a captação que os olhos a captação pelos olhos que passa por uma fusão no cérebro. Mas isso ocorre em apenas uma faixa muito estreita, que é o oróptero. O oróptero ele é o local dos pontos no espaço que tem a mesma disparidade que a fixação. E, além dela, acha-se presente a diplopia, que, no caso, é a visão dupla, a duplicação das imagens dos objetos e confusão, sendo necessária a supressão fisiológica cortical para evitá-las. Pode passar. A percepção de distância egocêntrica não é necessariamente vinculada à superposição de campos, podendo ser dada por uma série de pistas monoculares, tais como as de... Passa o slide, meninas. Só um minutinho aqui. São as pistas monoculares. Essas pistas monoculares, elas são a interposição de estímulos, que é os mais próximos, né, cobrindo os contornos e áreas dos mais distantes, os tamanhos relativos das imagens, né, que são os maiores para os objetos mais próximos e menores para os mais distantes. Tem os contornos e brilhos, que mais acentuados com a proximidade e esmaecidos com o distanciamento. Tem a zona de sombra e iluminação, que é sugerindo relevos e cavidades. E a perspectiva aérea, coloração mais azulada para grandes distâncias pela interposição de ar entre o observador e os objetos. E a perspectiva cinemática, pelo observador em movimento, objetos mais próximos, com deslocamentos aparentes mais rápidos. Aí vocês continuam. Meu nome é Alexandre, e dando continuidade aqui ao assunto, vou falar sobre a percepção. Bom, a percepção ele é um processamento que tem etapas sucessivas da luz que chega aos nossos olhos. Essa informação está codificada, não no sentido da semiologia, mas através de regras de transformações naturais. E as regularidades disso referem-se a 3 características da luz, que é a sua intensidade, o seu comprimento de onda e a sua distribuição no espaço e no tempo. Tendo que a interpretação de luminosidade tem um objetivo que já provém da quantidade de luz emitida ou refletida por ele. Assim, a visão pode ser, de acordo com a luminosidade, que ela se classifica como fotópica ou estequotópica. Pode passar o slide. Bom, a fotópica, que é o modo de visão normal, quando são iluminados por uma luz diurna, aciona basicamente os cones da visão, que tem a capacidade de distinguir essas cores. E esse processo ele acontece na região central da retina, diretamente ligado ao movimento da pupila e tem também a sua acuidade acentuada. Ela estocópica,
que é a visão noturna, nela predomina a atividade dos bastonetes, que apresentam uma percepção acromática de fraca acuidade, que acontece diante da baixa luminosidade da região periférica da retina. E também a percepção da cor se dá através de um espectro de luz, e essa luz será emitida de acordo com o seu comprimento de onda. Essa variação de comprimento de onda ela fica até invisível a olho nu. Temos um gráfico aí no slide, que pode passar aí? Um gráfico aí no slide sobre essa visão noturna e diurna. Temos sensitividade visual, que vai de 0 a 100% no grau, e de acordo com sua visão noturna, sua visão diurna, temos aqui também o comprimento de onda, até que pode estar enxergando algumas cores. Pode dar continuidade. Fernanda? Fernanda? Aqui é Fernanda Keller da Silva Brito. Vou falar um pouco sobre ilusões sensoriais, químicas e cognitivas. Ilusões visuais podem ser genéricas e chamadas de ilusões ópticas, por serem conhecidas como ópticas, sensoriais, cognitivas e químicas. Em exemplo, percebemos a forma de um objeto mergulhado como distorcido, e esse fenômeno é sobre a refração de luz pela interface da água e ar. A sensação de vibração é causada ao ver cores muito próximas em contraste de matriz e luminosidade, muito diferentes. Ao reconhecer a imagem, consideramos a construção da imagem mental, e a artista Escher aproveita esse fato, criando formas geométricas próprias. Foi isso. Obrigado pela participação. Eu espero que vocês tenham compreendido a apresentação, o que é a visão, e é isso que a gente tem para passar. Obrigada, e encerramos aqui a apresentação. Espera aí, gente, eu vou ver se meu irmão salva aqui. Baixinho, salva aqui para mim, onde que é? Tomara que dê tudo certo. Espera aí, gente. Eu parei uma hora aqui, será que interferiu? Eu parei bem aqui, ó, e voltei depois. Agora salva aí. Vai sair? Deu quanto tempo? Não sei, eu nem vi.